Eu sou o Marcelo Papa, toco no Bandanos, sou guitarrista. O meu primeiro contato com o hardcore foi na década de 80. Eu e alguns amigos lá do meu bairro, tinha um amigão meu que o irmão dele era road de Sepultura, ou auxiliar de road, o cara participou uns tempos e tal, e o Sepultura, porra, naquela época já tava bombado, já tinha feito excursões e tal, então o cara pegava várias coisas já na fonte. Então ele trazia fitinhas, né, pra gente. Uma pá de fitinha, vocês que são mais novos, vocês nem devem saber o que é fitinha cassete, né? Então a gente enrolava a fitinha na caneta, assim, ó, pra voltar a escutar pra não gastar pilha, né? Enfim, foi o primeiro contato que eu lembro, cara, da gente escutando, sei lá, desde Suicidal, Excel, de Charge depois, o cara apareceu com uma fita, e aí as bandas de metal, Anthrax, Metallica mesmo, que depois já ficou grande, né? Mas esse foi o meu primeiro contato com metal e hardcore, né, em si. Questão de produzir, de ter banda, eu quis isso pra mim, que ridículo você, eu quis isso pra mim quando um amigo meu, Dedé, ele é de São Paulo, ele é estreed até hoje, ele ajuda a fazer a verdurada, André Mesquita, ele chegou pra mim e falou, cara, você gosta dessas bandas X, Y, Z? Vamos na verdurada comigo, 96, verdurada na casinha. Eu lembro que no show que eu fui tava tocando Street Bulldogs e Self Conviction. O Self Conviction hoje talvez a gente veja como uma banda que não era legal, então, mas na época era um negócio absurdo. Não tanto pela banda, mas o público pirava tanto, cara, pirava tanto que eu olhei aquilo e falei, caralho, por que eu não vi isso antes, né? Então esse foi o meu primeiro contato com a cena underground estreed, né? E depois disso, cara, eu comecei a colar sempre. Aí em 97, 90, em 98, eu decidi, junto com o Elder e com o Dedé, que esse cara, formar o Stand of Living, que era uma banda de hardcore, mosh, com um crossover já. Tinha o Pedro, era eu, o Pedro, o Dedé e o Elder. A gente pôs um pôster na galeria do rock. Procura esse baterista com influências de Strife, Earth Crisis, Snapcase, BRI, bababá. O cara apareceu lá, a gente foi lá, a gente marcou lá o ensaio, vamos tirar uns caras. Chato pra caralho. O cara começou a tocar, a gente falou, caralho, esse moleque tá acima da média mundial. Ele tocava demais pra gente, né? A gente era muito moleque, o moleque já sabia fazer pack, já sabia fazer um mosh aqui, tinha vários pratos, a gente falou, pô, é o cara. Começamos a tocar e depois, mais pra frente, a gente tocava pra caralho, né? A gente tocava muito, a gente tocava interior, cara, demais. Teve lá um mês que a gente fez, tipo, 25 shows, que pra aquela época era um puta absurdo, assim. Depois, com o tempo, o Pedro acabou saindo e aí, num festival em São Roque, eu conheci esse elemento. Chegando no festival, explica aí como é que foi que eu cheguei no festival, que eu te conheci, que você adora contar essa história. Então, agora deixa. Eu mudei pra São Paulo, meu nome é Cristiano Mafra, eu sou o vocalista do Bandanos, Crise Splatterhead. Eu mudei pra São Paulo no final dos anos 90, eu era metaleiro doido, roqueiro, ouvia death metal, thrash, metal em geral, né? Era fã do Sarcófago e Sepultura. Mudei pra São Roque, vim estudar aqui próximo de Sorocaba, e lá em São Roque já tinha uma cena underground que rolava por trás dos bastidores, assim. E ali eu conheci pessoas que são meus amigos até hoje, que inclusive estão no show que a gente tocou aqui em Sorocaba. Quantas pessoas que a gente trocava carta, que a gente vê hoje ainda, cara? Exato. Trocava carta nos anos 90. Nessa época aí eu me envolvi com cena e comecei a curtir hardcore, porque eu até conhecia hardcore, DRI, Biohazard, Agnostic Front, uma coisa ou outra, mas me envolver com hardcore especificamente, conhecer, foi quando eu me mudei para São Roque, porque eu entrei para a cena alternativa, a cena underground, através do grindcore, né? Em 95, 94, já fazia um zine grindcore, que era o Caos Fanzine, e entrevistei um monte de banda e tal. Então antes de 94, 93, eu era só consumidor de música, assim, eu ia a show, tiveram alguns festivais em São Roque que eu conhecia a galera e tudo, mas daí em diante eu comecei a ficar ativo, a produzir. Eu entrei no cenário primeiro fazendo zine. Aí eu conheci um monte de gente que depois, no futuro, eu tive banda, toquei o Lobinho, que era o batera do Bandanos, tocava no Site Force Horizon, no Crime Over, no Point of No Return, eu já conheci ele por carta. O Rui, que foi
E o companheiro de banda no Parental Advisory, no Bandanas, eu conheci por carta. Todo esse envolvimento aí que é um cenário alternativo, underground, as coisas que acontecem dessa maneira. Então, começo dos anos 90, era do grind, toca preta, camisa xadrez. E aí, montei minha primeira banda de São Roque com os manos lá do Discord, que era tipo o alto escalão do underground de São Roquense. É ali que eu conheci o que era cena, cenário, banda, tive minha primeira banda e tal, e é isso aí. Acabou. Conheci o Papa da seguinte maneira, organizando um show em São Roque, que tocou New Speak, Another Side, né? Another Side, Stand of Living. A banda do Nenê, o Winkler, né? Não, essa não. O Neném tava no show, mas ele não tocou, ele veio acompanhando a galera de São Paulo. Enfim, 5, 6 bandas, que era mais ou menos o formato que a gente fazia. Make Your Choice de Santos. E eu tava indo pro show com meus instrumentos, que eu ia tocar com o Time to Reaction, que era a minha banda da época. E aí, tava indo, parou uma caminhonete, que era do pai do Elder, do batera do Stand of Living. Ei! Aí, roqueiro! Aí eu, punk, né, radical. E aí? Onde que tá tendo um show aí de rock aí? Eu falei, de rock? Tem um festival punk aqui hoje, grind, hardcore. Aí, esse mesmo! E por que vocês estão indo pra lá? Nós vamos tocar lá! E assim eu conheci esse rapaz extremamente... Foi assim, ele adora falar isso, mas não foi ególatra, falando que ia tocar no show que eu estava fazendo. Brincadeira, caralho. Foi assim que eu conheci os caras. Então, Um ano depois, eu saí do Time, eu fui tocar no stage e fiz show até no quintal da minha casa pra esses caras aí. Então, o meu contato com a cena do interior começou aí. Porque até então a gente fazia shows em São Paulo, era uma banda, cara, que a gente tinha contatos mais por carta, mas naquela época era muito mais difícil, cara. Pra você pegar um carro e viajar pra tocar no interior, era um absurdo, cara. Era um absurdo. Você tinha que ir de busão, de trem, menos de carro, né? E aí foi nessa que eu conheci o Cris e que eu comecei a tocar no interior, né? E esse show foi marcante demais, porque esse show tava bem cheio, assim. Muito cheio, foi meu galera. primeiro contato com o pessoal de várias galera de várias São Paulo cidades em volta, peso, entendeu? que era a galera que tinha as bandas principais, né, mais ativas na época no rolê, o Another Side, que era a nova banda dos caras do Street Bulldogs, os caras do New Speak, que era uma banda que tava tocando muito. O Neném tava no show, aí tocou banda de Santos. A gente tinha ali um coletivo que chamava Farm Crew, Caipira. São Roque, que era a galera do grindcore, a galera thrash e a galera do hardcore. Ali a gente produzia as coisas, sempre num 2 para 2, 3 organizadores. Então geralmente tinha 2 bandas punk, 2 bandas thrash, 2 bandas grind, sempre misturando. Em São Roque você tinha show com o Hot e com o No Violence no mesmo show, assim, aquela misturada, assim. Os caras chamavam nós de thrash do grind. Lá, a gente trouxe banda de Sorocaba pra lá, o Friendship. O falecido Fábio, né? Tocou junto com a gente falecido nesse Fábio, festival. Fábio morreu. Esse festival tocou com a gente. E, enfim, toda essa galera aí. Deu cartaz até hoje. Friendship tocou num dos primeiros festivais que eu fui de hardcore em São Paulo, em São Roque, que era o Intercore, que foi o Duzão que fez. Tocou o Acme, Friendship, Reitinho. Não sei se ele tocou, se os caras estavam presentes no show ali, que eu conheci essa galera também, Stread já na época, também estava me envolvendo em Stread. Ou seja, o interior, começo dos anos 90 e no decorrer dos anos 90 foi muito forte, assim, foi uma cena muito ativa, um cenário que aconteceu muita coisa, foi muito legal, assim, interior é legal. E venham para o interior, as coisas acontecem no interior. Eu sempre falo que tocar no interior é muito mais legal do que tocar em São Paulo. Ele sempre fala isso. Sempre. Interior. Eu não sei qual é que é, mas não sei se é pelo jeito que o público... Acho que São Paulo tem uma overdose de bandas. São Paulo ainda existe aquele velho lance de competição e não cooperação, entendeu? Infelizmente, ainda tem um pouco ali. A gente curte muito mais tocar em, sei lá, interior, outros estados, porque a gente é muito bem recebido, os caras fazem tudo pra gente se sentir bem, que nem, sabe, vocês aí fizeram pra gente. Esse cara é muito legal, vem aqui, vem participar. Que cara legal. Tapa na cabeça. A gente estressou ele, mas a gente no final tudo deu certo. Mas é isso, gente. É isso, tchau.